Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Mestre do Universo. O Mestre do Universo, ele não veio criar uma nova religião, ele veio instruir o funcionamento do universo. E o funcionamento do universo está também no funcionamento da Terra e o funcionamento dos seres humanos que habitam a Terra. Então, essa harmonia que tem que existir. Cada um é que tem que ir observando assim. Jesus portava a cruz com os braços iguais. Ele foi crucificado na cruz, na verdade. Então os seres humanos tiveram esse comportamento. A bondade de Jesus possibilitou assim que viesse o Filho do Homem trazendo o livro na luz da verdade. O Mestre do Universo é Jesus e o Filho do Homem. Os dois trazendo ensinos, possibilitando assim que cada espírito humano tenha o conhecimento e comporta-se de acordo com aqueles ensinos, para que possamos voltar para a pátria do Espírito. Então nós temos essa condição bem importante assim, de ter vindo para nós os auxílios e o espírito humano fazendo um trabalho de ver como é que ele está assimilando. Então aquela condição bem importante assim, né? A criança, ela faz as simulações e depois quer apresentar para um adulto uma maneira diferente. O adulto continua fazendo a simulação com as leis do Criador. E é sempre importante assim observarmos assim que muitos e muitos já ouviram de vários dizendo assim que depois ele vai ter tempo para fazer uma reflexão. Existe uma coisa bem importante. A norma do tempo e do espaço funciona dentro de cada espírito humano numa forma circular, de espiral. Então a pessoa acha assim que ela tem o comando dessa norma do tempo. Não temos. É só observar uma pessoa na vida diária que tem muitos afazeres. Então acontece assim, que ela vê um afazer para ser feito, vê outro. Então ela vê um, mas ela já tinha programado fazer um outro afazer. Aquele que apresentou na última hora, então ela vai executá-lo. Depois ela esquece desse que precisaria ter sido feito também. Dentro de nós, nós temos um tempo para fazermos as coisas. Passou esse tempo, independente da pessoa, surgem novas perspectivas, novas responsabilidades ou um novo emaranhar. Então, o Mestre do Universo, ele veio trazendo os ensinos para nos auxiliar. Então, o Filho de Deus, Jesus, veio trazendo a bondade, veio trazendo os ensinos, e dos ensinos bem fortes assim, que é aquela condição daquilo que plantas has de colher. O Mestre do Universo veio trazendo os fios do destino. Quer dizer que nós temos a oportunidade de mexer nos fios do destino. E é bem importante, porque na nossa caminhada, na vida, nós vamos podendo ir acelerando aquilo que nós achamos que tem muita importância e nós vamos podendo também diminuir a marcha daquilo que nós julgamos que não tem importância. Então nós vamos dando a forma, o nosso tempo, com os nossos pensamentos, com os nossos atos, é que nós vamos determinando a marcha que nós queremos para a finalidade de nosso retorno à pátria do Espírito. Mas cada um tem que lembrar assim, esse retorno tem que ser feito numa condição quando a pessoa tem instante de lucidez, ela vê como ela se encontra e aquilo que precisa de ser feito, o procedimento que ela precisa de ter. Instantes de lucidez. Então, nós vamos caminhando pela vida e não vamos fazendo uma observação. E depois nós achávamos que tínhamos um tempo. E é bem interessante, porque é comum ouvir de pessoas que apresentam mais idade falando assim de épocas anteriores. Quer dizer que a pessoa está fazendo um resgate de época anterior. Se tem o conhecimento dos ensinos, então esse resgate é feito conforme precisa de ser feito. Sem o conhecimento dos ensinos,
esse resgate já apresenta uma limitação do jeito que ele precisa de ser feito. Então, independente de qualquer coisa, cada um tem que lembrar assim, que o Mestre do Universo, ele não veio criar uma nova religião. Ele veio trazendo os ensinos para que o espírito humano tivesse a condição de compreender esses ensinos para que ele pudesse voltar para a pátria do espírito. É uma responsabilidade individual. Então, o Filho do Homem, o Filho de Deus, é da mesma categoria. Os dois trazendo ensinos com a bondade do Criador, possibilitando assim que nós tivéssemos a condição de inteirarmos desses ensinos para que possamos voltar para a pátria do Espírito. Um trabalho é feito assim, individual. E a pessoa tem que lembrar assim, que toda época foi mostrado para cada espírito humano que ele é só. Então, durante um período, ele julga que ele é querido, que ele gosta de pessoas, mas se observa, a gente vai confirmando assim que aqueles com quem a gente gostava, ele muda de localidade, ele muda de trabalho, ele muda de maneira de ser. Então, o que acontece? Aquele que estava com o horizonte o seu horizonte agora ficou vazio. Por isso que tem o primeiro mandamento. Não terás outros deuses ao meu lado. Então a gente tem que lembrar assim, que mesmo aquele que está caminhando lado a lado, pode ser irmão de sangue, pode ser um conhecido, tem uma perspectiva diferente. Então, muitas vezes a gente pensa assim, que vai caminhar com a gente durante um período longo da nossa vida. Mas num período curto, a pessoa fala assim, que agora ela está com uma outra perspectiva, que agora ela tem que ir para uma outra localidade. Muitos e muitos já passaram por isso, mas muito mais ainda já ouviram essas referências de irmão de sangue, de conhecidos. Então, aquele equilíbrio que a pessoa precisa de ter com o primeiro mandamento. Então, nós temos que respeitar, considerar, auxiliar o outro se for possível. Mas a perspectiva está sempre dentro de nós. E a gente vai observando assim que os auxílios não é com dinheiro. Porque aquele que não tem o dinheiro, então ele fica privado de não poder dar uma maneira boa para aquele que está ali nas suas proximidades. Uma fala, um sorriso, uma maneira, que é bem importante assim. Que uma ou outra pessoa que trabalha atuando dessa maneira na vida diária, possibilitando assim um jeito bom no relacionamento. Aqueles que vêm fazer o pedido recebem um jeito bom no relacionamento, ficam felizes e ficam agradecidos. Quer dizer que não é o dinheiro o problema, que muitas pessoas acham assim que precisaria de ter o recurso. E a gente vai confirmando assim que aqueles que prosperaram não tiveram recurso, eles tiveram eles. Então, essa naturalidade assim, nós temos que trazer para compreender os ensinos que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. O Mestre do Universo. Então, a pessoa tem que saber, sim, que ela precisa de ter o conhecimento do funcionamento do universo, do funcionamento da Terra e do funcionamento dos seres humanos. E o procedimento que cada um precisa de ter com ele mesmo. Não é com as outras pessoas. Temos que lembrar assim, que a cruz usada nas igrejas não é a cruz do Criador, não é a cruz do Salvador, porque a cruz do Criador, a cruz do Salvador, não é a cruz da crucificação. A crucificação, através da cruz, já era utilizada antes de terem colocado Jesus na cruz. Eles já utilizavam dessa cruz. Então, quer dizer assim, que a cruz do Salvador, como tudo na criação é um equilíbrio, nós podemos observar assim, que tudo é um equilíbrio. Entrou em desarmonia, não dá certo. Aquela torneira não está fechando direito, aquele que é responsável por aquele setor providencia ou arrumar essa torneira ou uma torneira nova. Então, esse equilíbrio existe. E isso
a pessoa tem que lembrar assim. Então o Mestre do Universo veio trazendo as leis para que o espírito humano possa conhecê-las e vivê-las. Depois vem o Filho do Homem. Então Jesus veio, trouxe as leis, trouxe também a bondade e a intercessão para que os espíritos humanos recebessem mais uma vez os auxílios. Então vem o Filho do Homem trazendo o livro na luz da verdade. Esse esclarecimento é bem importante cada um ir observando assim, que nós tínhamos que fazer os movimentos para compreender os ensinos. E é bom a pessoa ir lembrando que ela quer fazer um concurso, ela quer ter um emprego, ela quer fazer um passeio, ela é que tem que fazer tudo isso. Não tem como a pessoa estar com fome e outra pessoa comer no seu lugar. Naturalidade. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter esta condição dentro de nós, temos que ter esse conhecimento, essa naturalidade, de saber que é eu que tenho que fazer todo um trabalho, o conhecimento do caminho que eu vou percorrer. É isso que a pessoa precisa de lembrar, porque a criança pequena, o adulto segura na mão dela. Depois ela arruma uma maneira de ficar sem ser segurada. E isso é bem simples assim. A criança menor ainda, ela está no colo e ela quer ir para o chão, ela faz as maneiras de ir para o chão. E o adulto a coloca. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, é o mesmo procedimento, só que a pessoa tem que saber a direção. Então, aquele que descuidou na sua vida de matéria grosseira, na sua vida terrena, de não verificar o caminho que ele precisa de seguir, ele não vai para caminho nenhum. É isso que a pessoa tem que lembrar assim. Ele não conhece o caminho, aquela criança pequena já saía do colo, aquele maiorzinho não queria que segurasse na mão. Como é que esse então vai fazer com ele? É ele que tem que ir para o caminho da luz. Então nossas maneiras, os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos sentimentos, constrói o caminho de volta para a luz ou constrói o caminho para a decadência. Não justifica a pessoa falar que não tinha tempo, porque nós sempre tivemos tempo para tudo, porque mesmo a pessoa trabalhando muitas horas todos os dias da semana, ela tem que ter tempo para ela tomar banho, o repouso, porque o Criador não exige assim coisas absurdas da sua criação. Observando assim, existe harmonia na bondade do Criador. É só observar assim o tipo de alimento que a pessoa tem ali, e de localidades diversas, que aqueles alimentos chegaram até aquela moradia. Então essa bondade diversa que existe para cada espírito humano. Então o Mestre do Universo é possibilitado àqueles que têm o merecimento de ver, de ouvir, de ver que portam a cruz. É isso que precisamos de compreender. Aqueles que tiveram e que têm o merecimento, veem que eles portam a cruz, com os 4 braços iguais. E veem também a pomba sobre a sua cabeça. Então, tínhamos que ter essa condição para desenvolver. A pessoa fazendo esforço na vida, e aqueles esforços que a vida exige, então a pessoa tem muitas limitações. Época que apresenta limitações, aquela pessoa, no seu sistema de estudo, no seu sistema de oração, ouve dentro dela bem claramente assim a maneira que ela precisa de continuar prosseguindo. Então cada um de nós temos que ter esta condição interna assim de ir confirmando do jeito que nós estamos fazendo. Porque é comum ouvir de muitos que se encontram envelhecidos falarem assim, que se pudesse faria de novo, que se pudesse voltaria lá atrás. Agora é com a compreensão e com o auxílio do livro Na Luz da Verdade que vai possibilitar a pessoa voltar para a pátria do Espírito. Isso é físico. Então, todo um trabalho que foi feito de transgressão, agora a pessoa tem que lembrar assim,
Não tem como ela pedir desculpa para aquele que já se encontra em outras localidades. Não tem como ela querer fazer um reparo de uma maneira, de um comportamento errado que ela teve. Mas tem o auxílio da luz. Ela pode fazer esse reparo dentro dela. E se mais tarde ela encontrar com aquele ou com aquela, tem possibilidade, então, desse reparo ser feito melhor. Então nós temos que ir reparando aquilo que foi feito e sermos cuidadosos para não continuar fazendo coisas que precisam de serem arrumadas. O Filho do Homem, ele trouxe o livro na luz da verdade. Então ele trouxe a maneira da pessoa ser esclarecida. Ela que tem que ser esclarecida. Mas quando a pessoa começa a estudar, ela vai vendo assim que tem muita bondade naquele livro, que é bem importante porque a pessoa pensa assim, ou verbaliza assim para ela mesma. Isso é tão simples, eu não compreendia. Então esses instantes de lucidez vai dando à pessoa mais condições de ir caminhando melhor pela vida. Para voltarmos para a pátria do Espírito é isso. Não seremos como aquelas criancinhas que são levadas para o jardim da infância segurando na mão. Não tem como um adulto agora segurar na mão de outro adulto para levá-lo para o paraíso. Então, o tempo que nós tivemos na Terra para termos o amadurecimento é individual. O que a pessoa está fazendo agora para ela ser diferente? Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de ter a condição de sermos orientados de dentro na maneira correta de ir tendo aquela caminhada. Isso fica bem fácil assim da pessoa ir observando. Todo um trabalho que a pessoa faz, ela faz para ela. Porque se ela faz bem feito aquela função, ela fica feliz. E se ela faz bem feito para o outro também, o outro fica feliz. Se faz diferente, o próprio que fez fica infeliz. É só observar assim, no relacionamento, o jeito que falou, o jeito que calou. Aquilo que precisamos de fazer é ligado à luz, numa bondade, numa nobreza. Então nós sabemos assim que o amor, a pureza e a justiça andam juntos. O Mestre do Universo veio trazendo os esclarecimentos para que nós possamos voltar para a luz, com as orientações, nos orientando para que nós tenhamos a capacidade de ter a compreensão, de nos esforçarmos para compreender melhor. Porque fica bem fácil assim, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa fala assim, mas eu não compreendi. Não compreendeu mesmo. Só vai compreender quando a pessoa mudar o grau. E essa mudança de grau é através do processo contínuo das informações, das repetições, da clareza que precisa de ter para a própria pessoa. Porque toda uma clareza, a gente tem que lembrar assim que é para nós. Porque nós relacionamos com outras pessoas e as outras pessoas precisam de perceberem a diferença. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita essa condição. Muitos que estudam, que são estudiosos do livro Na Luz da Verdade, podem começar a fazer uma referência assim, de pessoas que ele conhece 10 anos mais do que ele apresenta mais saber. Aquele outro pode observar assim que ele conversa com aqueles que têm menos 5 anos ou menos 10 anos, de uma maneira geral, que apresenta menos saber também. Então quer dizer que a diferença está naquela condição bem importante, que as obras do Espírito, elas são eternas e elas possibilitam uma elevação. As obras da matéria grosseira, que nós precisamos de entender também, que tem muita importância essas obras, têm uma limitação. Então com essa limitação está relacionado também a maneira que a pessoa precisa de perceber-se. Então todas as coisas na criação têm os movimentos. E esses movimentos a pessoa precisa sempre de lembrar que é a vida toda. Então, aquelas referências assim de que uma pessoa ou outra pessoa venha falar
que aquilo que ele aprendeu com o seu pai é que ele está certo. Mas normalmente o pai morreu sem saúde e muitas vezes sem consideração. Então a vida é sempre individual. E esse esforço a pessoa tem que lembrar que é a vida toda, não é para um período. O Mestre do Universo veio trazendo ensinamentos. Então Jesus, o Filho de Deus, veio trazendo o amor, veio trazendo a justiça e a pureza. E o Filho do Homem, que veio trazendo também aquele complemento que Jesus disse, que viria um outro que não ele. E essa referência a gente sabe assim que quando estuda Mateus, vai encontrar lá em Mateus a anunciação do anjo e a anunciação de Isaías. Então, Mateus faz um engano aí. Então, é da responsabilidade individual fazer esse trabalho de perceber a diferença que existe em informações. E é bom a pessoa ir lembrando assim que a cruz do Criador, nenhum charlatão consegue imitá-la. Então, aquele que não apresenta uma boa índole não tem a capacidade de portar a cruz do Criador. Então, a seleção é feita assim. Então, muitas vezes a pessoa acha assim que ela foi dispensada daquela empresa. O procedimento que a pessoa tinha, através do jeito que ela trabalhava, fez com que aquele empregador não tivesse mais interesse naquela pessoa para executar aquelas funções. Então não foi o empregador que dispensou aquela pessoa. Foi a própria pessoa, o jeito que ela estava atuando, fez com que ela fosse dispensada. Então, é assim, para voltarmos para a pátria do espírito, é o mesmo procedimento. Então nós é que temos que desenvolver as maneiras que precisam de serem desenvolvidas para termos a compreensão que precisa de ter de maneira correta para que nós possamos voltar para a pátria do espírito. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de termos a clareza, de observar assim do jeito que nós vivemos. E nós temos que ter dentro de nós bem presente que Jesus não criou uma nova religião, o jeito que nos ensinam. Então a pessoa tem que fazer esse trabalho de ir observando que ele veio trazendo as informações da criação do universo, da criação, né? E da criação da Terra e dos seres humanos. E o Filho do Homem veio trazendo a justiça, veio trazendo também as leis, que nós temos que conhecer essas leis. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que o procedimento é sempre individual. Então, o esforço, a pessoa tem que lembrar que anteriormente existia esforço no conjunto, no trabalho, na moradia, mas hoje o desenvolvimento é pessoal. Então, se a pessoa quer alguma coisa, ela é que tem que fazer o trabalho de saber o procedimento que ela precisa de ter para ela ter aquilo que ela está almejando. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição. Cada um é que tem que desenvolver para ele voltar para a pátria do espírito. E na caminhada de Jesus ele viu assim que os espíritos humanos já se encontravam tolhidos, não por outras pessoas, mas pela própria pessoa, que não tinham e não tiveram o interesse de ter um aprofundamento nos ensinos que os velhos profetas trouxeram. Então, Jesus fala assim que eu saí do Pai e volto ao Pai. Então virá um outro que não ele. Jesus trouxe uns ensinos. O Filho do Homem trouxe o complemento dos ensinos de Jesus. É isso que nós precisamos de entender. E como Jesus fala que ele não veio contestar o que os velhos profetas trouxeram, então está lá nos 10 mandamentos que Moisés trouxe os 10 mandamentos. Essa maneira boa, assim, que está nos ensinos, né? Então,
do jeito que nós temos que conhecer o funcionamento das leis que o Criador instituiu, nós temos que conhecer os trabalhos que existem dentro da moradia e as responsabilidades que nós temos. Nós temos que conhecer as leis que regem o nosso ambiente de sobrevivência do nosso trabalho e fazer esforço para conhecer direito. Então, aquela condição bem importante, né? Se a pessoa não está vibrando conforme precisa de vibrar naquele ambiente de trabalho, ela então não tem uma continuidade naquela empresa. Então, se nós não vibrarmos de acordo com os conhecimentos que foi nos trazidos pelo Filho de Deus e pelo Filho do Homem, então nós também não teremos serventia. Então, a nossa vida de matéria grosseira tem essa importância sim. Da pessoa tem que ter o conhecimento, tem que ter o esforço e a maneira que existe para nós mesmos. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos esclarecendo. É bom a pessoa ir lembrando assim. O esclarecimento é a própria pessoa que tem que ir tendo, porque quando uma pessoa pede para o outro esclarecê-la, se é matéria escolar, então ele vai compreender o jeito que foi transmitida aquela matéria escolar. Se são dos ensinos, a própria pessoa é que tem que fazer o sistema de ter uma melhora dentro dela. Então, toda época, a pessoa tem que lembrar assim, os 10 mandamentos é a base para a vida. Então, aquela pessoa que fala assim, que ela é cristã, precisa de observar se ela está utilizando da maneira correta, conforme os ensinos. Então, o esforço, a pessoa tem que lembrar assim, que se ela descuida, aquele que está servindo, ele passa a ser servido. Então, o descuido faz um movimento. Então, aquele que se encontrava numa condição superior, ele agora, independente dele, ele teve que descer. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa maneira que nós precisamos de ter. Então, o Mestre do Universo, ele não veio trazer uma nova maneira para construir o universo. Não, ele veio trazer informações e instruções de como é o funcionamento do universo e a participação dos espíritos humanos, a responsabilidade individual com o procedimento que ele precisa de ter. Então, o Mestre do Universo, ele veio trazendo a possibilidade de voltarmos para a pátria do Espírito. E essa possibilidade a pessoa tem que ter dentro dela a clareza, porque para todas as coisas a pessoa fez os movimentos. Para a vida daquele que recebeu as orientações e informações, ele tem que procurar agora ter uma vida de acordo com essas informações. Então, toda época a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que manter-se desperta. E o despertar é a vida inteira. Então, a bondade do Mestre do Universo, trazendo o livro Na Luz da Verdade, e a bondade de Jesus, trazendo o amor, e nós precisamos lembrar que o amor, ele anda junto com a pureza e com a justiça, e aquele que tem vontade de voltar para o paraíso, ele é que tem que ter o conhecimento. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essas orientações. Então, cada um é que tem que fazer muito esforço com ele mesmo, de ter a compreensão correta, de ver o procedimento que ele está tendo e a maneira que ele precisa de desenvolver, porque nós sabemos assim que tende a parar. Então, quando um sangue fica pesado, ele vai parando e depois vai dificultando o trabalho do coração em fazer a distribuição. Então, toda época a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que sempre que fazer o movimento. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de fazermos um movimento, de verificando o procedimento que estamos tendo e o procedimento que precisamos de melhorar. Então, a pessoa tem que lembrar assim, tem os procedimentos. Qual é a maneira que nós temos que ter conosco mesmo? Então, o livro Na Luz da Verdade é que nos esclarece. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.